Como que foi na Jovem Pan? Porque eu vi você era um moleque que ouvia Jovem Pan e era um sonho você estar lá e mesmo sendo office boy, aquela era a melhor coisa na sua vida que tinha acontecido. Sim. Só que você tava vendo já uma oportunidade de falar, cara, você falava, um dia eu quero ser comediante, eu quero apresentar o programa de rádio. Cara, o que você queria? Não? Eu era meio entrão, eu gostava de participar, Você tá ligado? queria estar Eu quero estar lá. fazendo, não importa. Exatamente. Por exemplo, se eu estivesse assistindo ali de fora e trampando com você, talvez eu olhasse assim com admiração de um dia querer estar aqui, ou falando, ou operando, ou simplesmente, mas tá com a mão na massa em fazendo alguma coisa. Por exemplo, na rádio, eu nunca fiz curso na minha vida pra estar em rádio. Eu operava uma mesa de som maior que essa aqui. Você aprendeu olhando e conversando. Depois de office boy, eu virei operador de áudio. Caramba. Tanto que eu tive um estúdio meu, que era de um cara que era Rogerinho, era um puto operador da rádio. Aí saiu um operador X, aí o Rogerinho foi pra um e tal, e o Tutinha me colocou pra passar música no computador, e eu mal me sabia mexer. Sim. De uma rádio que ele ia lançar chamada Classic Pan, que é uma rádio que vinha pra concorrer com a Antena 1, com a Alfa, um som mais fino, digamos assim. Aí eu comecei a passar as músicas pro computador. Só que eu já tinha meio uma noção. Aí fui mexendo, né, cara, tal. Quando eu fui ver, eu já tava gravando comercial com o Emílio, com uns puta cara legal, sabe? Gravando vinheta, gravando trilha sonora. E, mandando automação daqui pro computador do ar, sabe? Então, você não saía da rádio? Você ficava lá direto? Só ficava lá. Eu adorava, eu amava ficar lá, cara. Eu amava porque, cara, eu era lá, eu era... Vou ficar no mundo, então Deus me colocou lá pra isso. Então eu sempre fui meio autodidata. Eu aprendi, eu queria ser jogador, como eu te falei. Aí não deu certo e eu fui. Não é que não deu certo, né? Eu joguei até onde me foi permitido, depois fui pra rádio. E lá você chegou a jogar em algum time ou não? Você fez teste, fez peneira? Fiz teste, fez peneira. Eu joguei no Jockey Club, fiz peneira na Portuguesa, fiz peneira num time que chamava Eletropaulo aqui e no São Paulo. Isso que idade que você tinha? Eu tinha, dos 13 aos 14, assim, eu fiz peneira no Nacional também, que era de frente pro São Paulo. Você nunca passou? Ele passava, era craque, rapaz. Eu jogava no gol, depois eu fui jogar na linha, de ponta direita, na época era ponta direita, camisa 7. Só que eu tive problema no joelho. Então o que acontecia? No colégio, pra gente sair e treinar, você tinha que ter uma disciplina de treino e tal, e o colégio não permitia, porque eu era interno. Os caras queriam zoar a gente, eles chamam a gente de interno. É o interno. A gente ficava puto, velho. Ou era Febem ou era interno. Hoje me chama, eu acho do caralho. E eu não podia ter aquela frequência de treino, né? Porque tem que ter disciplina. Então aí o colégio não autorizou. Caramba. Aí você vê um sonho indo pro buraco. É tipo Deus falando, não é aí que eu te quero. É lá. Você focou totalmente na rádio. Na rádio. Aí, aí eu vi aquele clima de bagunça, de zoeira e tal. Eu gostava daquilo. Eu comecei a escrever umas paradinhas pro Ceará, que ele fazia um programa lá de Paulo Jalasca. Era um programa que tinha de manhã. E comecei a fazer um personagem no Pânico que o Emílio adorava muito, que era um homem arroto. Eu falava arrotando. Tomava uns refrigerantes, falava a escalação da Copa do Mundo de 98. Sem efeito? Sem efeito. Caramba. Eu tomava o coisa e dava a escalação da seleção brasileira. Vamos à escalação da seleção. Do homem arroto, cara. E era só rádio, então... desculpa. E o rádio mexe muito com a imaginação, né, cara? Quando não tem a imagem. Então começou assim, aí depois, e esse mendigo que eu comecei a fazer também era um cara que morava na Avenida Paulista. Você era se baseou nele. É óbvio, eu cresci, né, com vários moradores de rua, mas todo mundo fala, ele se baseou na história dele. Não, tem nada a ver com a minha história. Foi nesse cara, eu comecei a imitar ele, brincar, o Emílio achava legal, porque era um puto cara louco, falava nada com nada, tá ligado? Aí, tanto no começo do Pânico, ele era assim. Depois veio a imagem, aí desconfigurou um pouco. Desconfigurou não, teve um outro norte, né? Porque eu lembro que eu ouvia a sua voz, eu imaginava diferente do que foi pra imagem, né? Exatamente. E ele falava daquele jeito. Como que era o jeito, mais ou menos, de falar? No começo? Ele falava, meu nome é Leão, tá legal. Eu não sei nem fazer, pra você ter noção. Era assim, era meio... O Emílio até gostava dele, falava, bicho, não muda, faz aquele lá. E eu não consigo lembrar muito. Só que assim, esse mendigo, errei. Esse mendigo era um mendigo que eu gravei no centro de São Paulo, eu e o Vesgo. Lembra aquelas vinhetinhas? Meu nome é fulano, eu ovo Pânico. Você lembra disso? Sei, claro. Meu nome é fulano, eu ovo Pânico. Por isso que eu ovo Pânico. Aí tinha um cara que falava, meu nome é Leão, tá legal, certinho, pelado. Eu nasci, e os caras amam Raul Seixas, né? E começava a cantar e tal, e eu comecei a imitar esse cara. Aí depois na Paulista, conheci um tal de Alexandro, que era um puta mendigo louco, falava nada com nada, mendigo assim, morador de rua, né? Aí eu comecei a mesclar. Ele tinha aquela risada, nada com nada, sabe? Ria do nada, ria sozinho. Aí eu comecei a fazer meio que esses dois. O Emílio falava, faz aquela voz lá que é mais legal. E eu apostava mais nessa... Porque pra mim, eu acho que era melhor pra sustentar, entendeu? Essa voz mais grave. Essa aí, fica quieto. Porque, você viu, não sei nem imitar mais, falei pra você. Faz tanto tempo que eu não faço.
E aí surgiu o Mendigo, cara. E ali, aí, por exemplo, Milton Neves trabalhava lá no prédio da rádio. Então ele descia no elevador e falava com as pessoas. E eu, caralho, puta voz, né? Não sei o quê. E eu era office boy ainda até então. Você ficava tentando imitar ele? Eu ficava. Depois? Aí quando ele falava comercial do Bradesco, lá, poupança fácil, Bradesco, não sei o quê. Eu comecei a pegar só esse trechinho. Aí eu falei, pô, eu vou imitar esse cara. E o Emílio, pô, faz esse cara. Cara, e olha como Deus é perfeito. E ali ele já tava me moldando pra televisão. Exatamente. O programa ia pra televisão. O programa foi pra televisão em 2003. Então, em 2003, eu já tava um pouquinho mais seguro, assim. Eu já tinha o personagem Mendigo. Sim. Eu tinha algumas imitações que eu fazia. O Lula, o Milton Neves. Mas você tava participando do Pânico na rádio já, né? Já na rádio. Com o Mendigo... Com o Mendigo e fazer algumas brincadeiras. O Homem-Arroto, fazer algumas imitações, algumas ideias, tá, algumas imitações. E quando foi pra televisão, essa... Não cobrança, mas a cobrança pessoal, porque não veio de lá, né? A cobrança pessoal é tipo, pô, preciso fazer mais alguma coisa. Então você começa a querer fazer mais alguma coisa, faz pro Emílio pra ver se ele curte ou não. Ele é meio que nosso termômetro, né?